Bom dia, lindezas! Esse vídeo é pra você que acha que sempre que acontece uma coisa ruim, não dá pra você fazer mais nada na vida. E eu posso provar pra vocês que sim, é possível fazer muitas coisas e até mesmo melhorar a sua capacidade, seu desempenho e a sua vida nos piores momentos. Bom, hoje tá um dia chuvoso aqui em Búzios. Hoje eu tô aqui tomando um café com vocês, eu gosto de fazer isso. Tô no sofá aqui na sala pra ter um ambiente mais gostosinho, porque ficar na cadeira hoje não tá muito legal, sabe? Eu tô mais nesse clima aconchegante, justamente pra vir falar aqui pra vocês o que aconteceu comigo e as coisas que eu aprendi e coisas que eu já sabia e implementei. Semana passada eu precisei fazer uma pequena cirurgia no dentista e não foi muito bom, né? Ninguém gosta disso. Só que eu já vinha sentindo muitas dores ao longo do mês, o que atrapalhou diversas questões. Eu não pude gravar por causa de dor, eu não estava dormindo direito por causa de dor, eu não estava comendo direito. São coisas, né, que vão sendo agregadas por causa de apenas uma situação. E aí, o que aconteceu? Semana passada eu fui fazer a tal cirurgiazinha, né? Mais conhecida como extração de um dente. Nunca fiquei tão feliz em arrancar um dente, eu posso garantir pra vocês isso, porque dor de dente é um negócio insuportável e isso foi um erro de um dentista, ó, de 3 anos atrás, pra vocês terem ideia. Infelizmente, eu tive que arrancar, mas eu não fico tão triste não, sabe? Eu acho que eu me livrei de uma dor, eu me livrei de um problema e eu posso resolver esse pequeno buraquinho aí mais pra frente. Eu não me importo com isso, acho que o mais importante é a gente estar com saúde. E o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, eu não gravei, eu não consegui ter o meu melhor desempenho fazendo várias coisas, inclusive comendo, que é uma coisa que eu adoro. Então eu não pude comer nem beber tudo que eu queria, tudo que eu gosto. E eu pensei, tá, mas e agora, né? Eu já não tô conseguindo gravar, que é uma das coisas mais importantes. Eu já não levo muito jeito pra várias outras coisas. O que eu vou fazer? E aí eu aproveitei o momento, né, em que eu estava ali mais debilitada e fui fazer coisas que eu não consigo fazer com tanta frequência no dia a dia, que é realmente me aprofundar em estudos, que é realmente conseguir ler um livro em paz, com calma, que é realmente aprender sobre algo que eu quero muito. A correria no meu dia às vezes é tão grande que eu só consigo focar nos vídeos, que eu só consigo focar em fazer algumas tarefas de casa e às vezes eu não consigo fazer uma das coisas que eu acredito que sejam mais importantes, que é ter um tempo pra mim, um tempo com o meu esposo, com a minha família e um tempo pra poder me dedicar a aprender, a evoluir. Eu faço isso, né, mas não com tanta frequência. E com esse momento eu fiz tudo isso e eu consegui aprimorar algumas outras coisas que eu já fazia, que são rotinas. Eu tenho uma necessidade muito grande de ter uma rotina da manhã e ter uma rotina da noite. Sem a minha rotina da manhã e sem minha rotina da noite, o meu dia fica muito bagunçado. Então eu preciso da parte da manhã para eu poder fazer toda a organização do meu dia, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que realmente é necessário e às vezes até acrescentar coisas para a semana ou para o mês que vem à minha cabeça para eu não esquecer. E de noite eu preciso fazer aquele ritual importante para dormir, né, que é a higiene do sono e tudo mais. Parecia muita bobagem pra mim antigamente, mas hoje em dia eu consigo compreender que eu preciso ter, não agora, eu já tenho algum tempo, né, que eu percebi que era importante, que eu já tinha essa noção, eu já sabia como fazer essas coisas, só que eu não praticava. E quando eu comecei a praticar, isso já faz algum tempo, já tem vídeo até que eu falei sobre isso, eu percebi a necessidade, a importância que isso faz e que isso traz na nossa vida. Então, o meu horário de dormir é 10 horas da noite. Eu acordo geralmente 6h45, 7 horas. Geralmente eu acordo por volta de 6h45, que é a hora que o despertador toca. Mas nem sempre eu consigo ali levantar naquele momento. Então por isso que eu falo 6h45 a 7 horas. E 10 horas eu quero assim, tá já realmente indo dormir, ou indo deitar, ou já deitada. 9 horas da noite é o horário em que eu desligo o computador, não olho mais celular, a não ser que seja realmente um imprevisto. Mas eu vou ler, eu vou tirar maquiagem, ou eu vou fazer meu skincare, eu vou brincar um pouco com a minha gata, eu vou curtir meu marido. São momentos ali que eu vou desenvolvendo entre 9 e 10 horas para eu realmente baixando a minha adrenalina
e realmente ter uma noite de sono com mais qualidade. E aí nessa semana eu consegui aprimorar tudo isso. Então tem muita gente que fala: eu tô assim passando mal, eu arranquei um dente, eu não posso fazer exercício físico, eu não posso caminhar, que também foram coisas que eu não fiz. Eu não posso pegar peso, não posso agachar. Muitas coisas eu não fiz e não tô fazendo, só vou poder voltar a fazer segunda-feira. Mas em compensação eu consegui fazer muitas outras coisas que eu não tava conseguindo parar, ter tempo pra fazer, até realmente por uma falta de planejamento, porque eu fiquei muito enrolada. E inclusive com esses dias aí em que eu não tava fazendo o que a maioria das vezes eu tô fazendo, eu tirei esse tempo justamente para eu poder me concentrar naquilo que eu realmente precisava fazer, que não precisava falar, me agachar, puxar peso ou nada do tipo. E isso me trouxe até um alívio, porque eu não estava pressionada no sentido de correr com as coisas do meu dia a dia. Eu consegui fazer outras coisas e isso me deu um insight também de começar a fazer outros tipos de organização no meu dia a dia. Então fazer trabalho intercalado, não a mesma coisa todo dia. E aí mexer em horários. Então para analisar o que você pode fazer. É aquela famosa história do sim e o não. Para todo sim vai ter um não, para todo não vai ter um sim, o preto e o branco e tal. Você precisa analisar. Se você não tá podendo fazer alguma coisa hoje, pensa no que você nunca costuma fazer que você pode fazer, entendeu? Então se você não tá podendo pegar peso, o que você pode fazer que você não tem feito tanto e que você gosta? Talvez você vá ler, estudar, talvez você possa assistir alguma coisa que você tá procrastinando, que você queria muito, mas você só trabalha. Ou até mesmo curtir um pouco com a sua família, com seus filhos. Não pensa só na coisa negativa, porque isso não vai te levar pra frente. Porque isso não vai te trazer muitas coisas positivas. Pensa no que você pode fazer com essa situação desagradável. E assim você consegue fazer um ciclo na sua vida e até mesmo melhorar muito a sua qualidade dos seus dias, a sua organização, os seus projetos, seus planejamentos, porque você vai ter mais tempo de pensar. É aquela história, né? Quando você não tem mesmo como fazer algo, não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar nervoso. Se não tem como fazer, não tem. Foca no que você pode fazer, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho mais hoje. É sempre importante pra mim trazer alguns insights, coisas que eu aprendo, coisas que eu vivo realmente aqui pra vocês. E se eu te ajudei um pouquinho que seja, deixa aí nos comentários, é muito prazeroso saber, viu? Um grande abraço bem apertado e até um próximo vídeo. Tchau!